Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Essa passagem da Bíblia, localizada no capítulo 20, versículo 1 a 3 do livro de João, também conhecido por Apocalipse, diz sobre o momento em que Satanás foi preso por um dos anjos do Senhor. Segundo alguns estudiosos, a expressão abismo representa a terra em estado de confusão e trevas, e é evidente em outras passagens. A própria terra, então, tornou-se a morada de Satanás e seus seguidores, os anjos caídos, por 1000 anos, até que seja julgado e condenado por Deus. Aqui, ele não tem acesso a outros mundos e não consegue ter contato com os demais anjos que não caíram. Satanás foi separado das obras de Deus, que durante milênios ele teve prazer em desfazer. No mesmo capítulo 20 de Apocalipse, encontramos nos versículos 7 e 8 o seguinte: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 27, 8. O texto é claro ao dizer que quando sair do seu aprisionamento, Satanás enganará os governantes de todas as nações e tentará agrupar o maior número de pessoas para lutar ao seu lado. Gog e Magog são referências a um povo mencionado no Antigo Testamento e aqui são usados como símbolos para descrever o grande número de pessoas que Satanás irá enganar e reunir para a batalha. O texto compara essa quantidade de pessoas ao número de grãos de areia no mar, indicando uma grande multidão. Há quem diga que a libertação de Satanás coincidirá com a vinda do Anticristo. O Anticristo se refere a alguém que é satanicamente inspirado e que se apresenta como Deus. Este ser maligno nega a divindade de Cristo ou afirma ser o próprio Filho de Deus. E também se refere como um futuro líder satânico que exigirá ser adorado e perseguirá o povo de Deus. Terá início, então, o período conhecido como Grande Tribulação. Este será um período de grandes dificuldades e sofrimentos para a humanidade. No geral, a maioria dos cristãos tradicionais defende que, de forma simbólica, a doutrina da tribulação deve ser considerada como um eterno conflito entre o bem e o mal. No entanto, existem os que acreditam que essa doutrina é uma descrição literal e verdadeira do que acontecerá em algum momento no futuro. Assim, é durante a tribulação que o anticristo irá torturar a humanidade e que Deus irá guerrear contra ele. Tal evento só chegará ao fim após 7 anos, quando Deus finalmente derrotar seu inimigo. E quanto à libertação de Satanás? O que a Bíblia diz? Na verdade, a Bíblia não explica exatamente por que Deus libertará Satanás após 1000 anos de aprisionamento. No entanto, alguns estudiosos e teólogos sugerem que esse evento possa servir a um propósito específico no plano de Deus. Uma teoria é que a libertação de Satanás pode ser uma forma de testar a humanidade e mostrar quem realmente permanece fiel a Deus. A ideia é que quando Satanás for solto, ele tentará enganar e seduzir muitas pessoas. Mas aqueles que permanecerem fiéis a Deus
serão recompensados. É neste período que o anticristo, o falso Messias, entra em cena. Ele fará de tudo para agradar a humanidade, e muitos acreditarão. Na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7, encontramos: pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o sedutor e o anticristo. A passagem diz muitos sedutores, o que automaticamente nos leva a crer que não só um anticristo surge na Terra, mas sim vários. E todos eles com um só propósito: tirar do homem sua crença e seu amor a Deus. Em outra passagem, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 2 e 3, é dito que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido falar, o qual agora já está no mundo. Agora cá para nós. Tenho quase certeza absoluta de que você acompanha os noticiários do mundo na TV, nos jornais e também na internet. Já parou para contar quantas notícias boas e quantas notícias ruins são vinculadas por dia? Se não, passa a fazer isso. Você verá que, infelizmente, as notícias ruins são as pautas principais e, normalmente, estão em maior número do que as notícias boas, que, aliás, nem são mostradas. Guerras entre nações, violências nas ruas e também domésticas, pessoas perdendo a noção de tudo, escolas sendo invadidas e alunos atacando colegas e professores. Você sabe qual é a explicação que a direção do jornal te daria? Que as notícias ruins dão maior audiência. E isso não é fake news. Isto é um fato. Uma explicação da psicologia em relação a essa atração um tanto quanto insólita é que, como seres humanos, somos naturalmente atraídos por estímulos que ativam nossas emoções mais intensas, incluindo o medo e a tristeza. As notícias trágicas, muitas vezes, envolvem eventos dramáticos e impactantes, que podem ativar essas emoções intensas e nos manter presos na história. Bom, voltando ao nosso assunto, outra possibilidade é que a libertação de Satanás seja parte de um julgamento final. Depois de ser solto por um tempo, Satanás seria julgado e condenado por Deus, juntamente com todas as pessoas que o seguiram. Isso permitiria que Deus finalmente punisse Satanás e seus seguidores pelo mal que eles causaram na terra. Como e quando será essa batalha? A Bíblia não diz quando será essa batalha entre Deus e o diabo, somente que será no dia do juízo final, que também não tem uma data específica para ocorrer. A Bíblia também não especifica como essa luta ocorrerá. Porém, muitos teólogos e estudiosos acreditam que ela não será uma luta física no sentido tradicional. Em vez disso, a luta pode ser simbólica, representando a vitória de Deus sobre o mal e a destruição final de Satanás e seus seguidores. Se formos analisar friamente, na verdade, já vivemos em meio a acontecimentos apocalípticos. Só não caímos na realidade porque ficamos sabendo das ocorrências por meio de notícias e vídeos que rondam livremente nas redes sociais. Contudo, basta acontecer algo do nosso lado para que tenhamos a impressão de que o mundo está a um fio de acabar. Todos os dias, uma ou mais pessoas, individualmente ou em grupo, vivem seus apocalipses particulares. Inocentes ou não, pagam pelos pecados dos outros ou pelos seus próprios pecados. Somos constantemente julgados pelo Criador, pois não fosse assim, não precisaríamos nos arrepender logo após termos cometido o pecado. Em outras palavras, não teríamos aquele
peso de consciência. Quanto aos 1000 anos ditos na Bíblia, ninguém pode afirmar se isso foi um passado distante, se será no futuro ou se já estamos vivenciando essa era, que é quando Satanás, revoltado por estar preso entre os homens, faz de tudo para contrariar os planos divinos. Ora, se guerras e toda essa violência que há vários séculos a humanidade vem testemunhando tem a ver com Satanás, eu diria